Graça e paz, amém, queridos? Pode tomar aí seu assento, por gentileza, amém? Glória a Deus. Depois de cânticos abençoados, chegamos à hora da ministração da palavra. Às quintas-feiras, nós estamos pensando, estudando sobre os mandamentos recíprocos. Amém? Quantos estão sendo abençoados às quintas-feiras? Glória a Deus. Hoje a gente vai estar falando sobre aceitar uns aos outros. A gente precisa ter esse entendimento. Eu quero pensar com os irmãos no texto que está em Romanos, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 1. Romanos, capítulo de número 15, a partir do verso de número 1. Diz o texto: ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordantemente, é isso que está escrito aí? Meu Deus, está diferente da minha versão. E uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Volta aí o verso de número 7, desde o início, vamos no 3 juntos, você pode ler aí, amém? 1, 2, 3... Para ensaio ficou bom. Vamos juntos agora novamente. 1, 2, 3. Amém. Pai, nós te rendemos graças, louvamos o teu nome pela tua palavra, que é poderosa, é viva e é eficaz, Senhor. Não abrimos mão dela, Pai, porque ela norteia a nossa vida, é bússola, Senhor, para os nossos caminhos, Senhor, e lâmpada para os nossos pés. Fique conosco, Senhor, fale conosco, não o que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Queridos, aceitem uns aos outros, é o tema da mensagem de hoje. E tá aí coisa difícil, né? A gente aceitar o outro como ele é, porque tem gente que é chata pra dedéu. Tô falando alguma besteira? Tem. Às vezes eu sou chato pra dedéu. E às vezes eu olho, a Mariana está assim, é verdade. Amém. Às vezes eu acordo pela manhã, me olho ao espelho e falo assim, gente, que cara insuportável. Não tem dias que a gente acorda assim, a gente diz, poxa, hoje nem eu mesmo me aguento. Então aceitar uns aos outros é muito difícil. Paulo aqui ele está diante de uma tarefa de ensinamento à igreja de Roma, um desafio que aos nossos olhos, muito bobo, mas para Paulo era um desafio muito grande, porque a briga era que come carne ou não come carne, ser religioso ou não ser religioso, suporta ou não suporta, mais ou menos como nos nossos dias, né? A gente briga porque a pessoa não veio com aquela roupa que você esperava que ela viesse, ou porque a pessoa não é do jeito que você imagina, ou do jeito que eu imagino. Nós temos a tendência de querer moldar o nosso irmão, moldar as pessoas. Entenda bem, existe o nosso padrão de molde.
Qual é o nosso padrão de molde? Escrituras sagradas. O que Paulo está querendo nos ensinar aqui não é a questão de, eu tenho que ser do jeito que eu sou e pronto, acabou. Não, existe um padrão que a palavra de Deus determina para a gente, nós devemos nos enquadrar. Amém? A palavra ela norteia o nosso jeito, mas às vezes a gente tem a tendência de querer moldar as pessoas, porque a gente teve um tipo de criação, e às vezes nós gostamos daquele tipo de criação e acha que todo mundo deve ter aquele mesmo tipo de criação. É mais ou menos assim. Já viu aquelas pessoas que só vivem borradas? Ela não consegue entender quem sorri. A pessoa sorri, por que essa pessoa está sorrindo o tempo inteiro? Por que parece uma hiena, toda hora quer ficar rindo. Mas já viu aquelas pessoas que vivem sorrindo, elas não conseguem entender aquelas pessoas que ficam emburradas, com a cara fechada. Ela tem dificuldade, porque nós somos seres humanos, nós somos pessoas totalmente diferentes. Às vezes você gosta tanto de uma pessoa e você diz, não, dessa pessoa eu gosto. Eu convido você a conviver com essa pessoa durante um mês. Tem uma frase aí fora que diz assim, você quer conhecer uma pessoa, coma 1 quilo de sal com ela. Não é você pegar um sal e comer imediatamente, não. É você almoçar, jantar, todos os dias, para que você saiba como é essa pessoa. E se você for bem sincero consigo mesmo, você vai entender que tem momentos que a gente não está legal e a gente é chato mesmo. A gente quer implicar, a gente quer fazer birra, e isso é do ser humano mesmo, porque essa natureza caída é uma natureza que vai contra as coisas do Senhor. Mas Paulo ele vem nos nortear através da palavra. A gente precisa entender que cada pessoa é única, amém? Amém. Nós estamos numa congregação local, onde cada pessoa ela é única. Ela tem as suas manias, os seus costumes, mas também precisamos entender que existem princípios na palavra de Deus que são inegociáveis. Amém? E a gente precisa entender isso. É claro que tem princípios que são inegociáveis, como eu falei. E Paulo, para essas pessoas que quebram esse tipo de costume, Paulo ele nos aconselha a nem sentarmos à mesa para comer com ela. Uma coisa é você amar o irmão. Outra coisa é você achar que o pecado do irmão é bonitinho, é legalzinho. Paulo ele nos ensina uma coisa em 1 Coríntios capítulo 5, verso 11. Natália, vem comigo. 1 Coríntios capítulo 5, verso 11. Diz a palavra do Senhor, Paulo escrevendo à igreja de Corinto. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que dizendo-se, ele é o quê? Paulo está falando para eu não me associar com aquele que se diz irmão, mas ele é devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com tal, nem ainda comais. Comer é uma coisa simples. Você vai falar assim, pastor, eu vou deixar de sentar à mesa com a pessoa, porque ela é beberrona, avarenta, idólatra, maldizente. Irmãos, é a Bíblia que está dizendo, aquele que se diz irmão. Por que Paulo está dizendo isso? Porque para o irmão, para o cristão, tem um padrão, sim ou não? A gente precisa, nós estamos sendo observados. Tem gente que diz, ninguém tem nada na minha vida, eu vivo minha vida do jeito que eu quiser. Para crente isso não vale. O crente ele tem que ser carta lida, ele tem que ser exemplo. Onde ele passa, onde ele vive, na congregação dos santos. Quantos me entendem? O que Paulo está nos ensinando é que devemos tolerar as fraquezas do próximo para que ele cresça no tempo oportuno. Mas tem irmãos que a gente vai ter que entrar de mãos dadas com ele no céu. Já viu aquele irmão? A graça o salvou, mas o cara vive vacilando. Essa pessoa, eu tenho aprendido, você vai ter que dar a mão a ela e você vai entrar no céu com ela mesmo. Não tem jeito, irmão, você está ajudando, mas o cara vacila, a mulher só vacila, e às vezes a gente quer dar um chute, e nesse irmão para ele ir embora. Essas pessoas a gente vai ter que dar a mão, para que ela entre no céu, com você de mão dada, não tem jeito. Mas o Paulo está nos ensinando o quê? Existem fraquezas que a gente tem que tolerar os irmãos, para que ele não venha viver uma vida onde a salvação dele não venha a ser desenvolvida. Entenda uma coisa quando eu falo de salvação. Ninguém perde salvação. Amém? Biblicamente ninguém perde. Se você foi salvo, você está salvo. Mas a salvação já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer.
Porque existe a salvação onde a graça te resgatou e você não precisa fazer mais nada. Jesus pagou o preço, o Espírito entrou, você é salvo. Mas tem o processo de santificação, que é também um processo de salvação. E essa parte é a parte mais difícil. E tem pessoas, irmãos, que a gente ajuda, quando deixa ela sozinha. Ela vai e faz burrada. Com essas pessoas a gente vai ter que entrar com ela de mãos dadas, porque a gente vai precisar ajudar sim. Tem irmãos que se a gente deixá-lo sozinho, ele só faz besteira, sim ou não? Então a gente precisa estar com ele todos os dias, suportando. E Paulo ensina que são os fortes suportando os fracos. Aí eu te pergunto, você é forte ou você é fraco? Que Paulo está falando que dentro da congregação tem fortes e tem fracos. Quem é forte aqui diz amém? Rapaz, está todo mundo fraco, então vamos chamar uns fortes aqui para ajudar a gente. Tá? Ninguém disse amém. Quem é fraco aqui diz amém? Vamos entender se nós somos fortes ou se nós somos fracos à luz da Bíblia. Amém? Paulo, ele se incluiu como uma pessoa forte na fé. Paulo era bem ousado. E quem Paulo ele considera forte? Paulo considera forte aqueles que têm uma compreensão sobre a liberdade cristã. Segundo Paulo, quanto mais forte, mais temos que suportar os fracos. Paulo está dentro de um contexto aqui de religiosidade. Deixa eu te contextualizar o que está acontecendo aqui. Tinha uma galera aqui na igreja de Roma que já tinha aceitado a graça, Jesus, mas queria viver ainda as práticas judaizantes. São as chamadas religiosas. Já viu aquela pessoa? Religiosa. E você quer quebrar esse paradigma na vida dela, mas ela não quer. Paulo está dentro desse contexto ensinando. Existiam pessoas que se escandalizavam com os irmãos que comiam carne. E aqui está falando de carne de porco, outras carnes que foram abertas no momento da graça. Então tem os irmãos aqui escandalizados, porque esse povo agora que se diz da cruz, se diz da graça, está comendo um alimento que outrora na prática judaizante não era permitido. Então tinha aquela galera que estava em Cristo, foram entregues à graça, mas ainda assim viviam com as práticas judaizantes. É mais ou menos aquela pessoa que só consegue colocar dízimo dentro do gasofilar, já viu? Deposita na conta, irmão. Não, irmão, na conta é coisa do Satanás. Ela viveu e ela colocou todo o significado dentro da religiosidade num formato, num padrão. E o que a gente faz com essas pessoas? A gente despreza, sim ou não? Não, Paulo ele ensina, a gente suporta. O que Paulo está falando é, quem é religioso e vive com práticas religiosas é fraco. Quem já entendeu a graça e a liberdade que a graça permite e que Jesus Cristo nos fez livre, são pessoas fortes. Aí eu te pergunto, você é fraco ou você é forte? Porque existem coisas que a gente vai trazendo para a nossa rotina que não ferem, mas não são coisas que a Bíblia vai pedir para você fazer. E a gente precisa entender isso. E Paulo está falando, você não precisa ficar com conflito com o irmão. Se o irmão quer ir lá, ele entende que o dízimo dele só vai ser aceito se ele colocar no gasofilaço, o gasofilaço não está aqui. Amém, irmãos. Aceite, valorize isso, honre isso. Mas se o irmão quer depositar, ele quer passar no cartão de débito, ele não tem a marca da besta ou ele é de Satanás, não. Tanto um quanto o outro vão para o céu de mãos dadas. É o que Paulo está dizendo. Então Paulo está dizendo, aceitem uns. Se o teu irmão come carne e você não come, te escandaliza, você não precisa brigar com o irmão. Você precisa entender o irmão. Então Paulo está ensinando aqui a igreja de Roma, rapaz, eles querem continuar com as práticas judaizantes, deixa eles. Mas orem por eles, para que eles venham ter a revelação perfeita da graça. Porque a graça não nos escraviza, a graça nos liberta. A graça nos norteia e a gente precisa entender a graça, porque senão a gente vai viver a graça ainda de forma religiosa.
A briga aqui era descabida. Vamos para o texto, irmãos? O texto vai falar melhor do que a gente. O capítulo 14 de Romanos, do versículo 1 ao versículo de número 5, Natália. Capítulo de número 14, do versículo 1 ao versículo de número 5, diz, um faz diferença entre o dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Passou, vai lá, vai embora. É do 1 ao 5, você já foi direto para o 5. 14, do 1 ao 5. Volta lá para mim. Acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Você está entendendo? Paulo está ensinando, a gente não precisa ficar discutindo por coisa boba não, irmãos. Deixa. Dá para a gente viver junto. E no final vocês vão entender que dá para, embora a gente seja totalmente diferente, dá para todo mundo viver junto, glorificar o nome do Senhor e entrar no céu. A gente vai entender isso no final. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come. Verso 4, vai lá. Não. E o que não come, não julga o que? Porque Deus fez o quê? Volta lá, vai para frente, isso. Quem és tu que julgas os servos alheios? Para que o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Verso 5, vamos lá agora. Um faz diferença entre o dia e dia, o outro julga iguais todos os dias. Passou. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Você conseguiu entender o texto? Para os religiosos, era um absurdo esses novos convertidos comerem legumes. Não, comerem carne. Os antigos não, é legume. Na época da lei, os meus pais, era legume, não pode comer carne, ainda mais carne sacrificada, não pode. Aí Paulo estava falando assim, a graça nos libertou. Quem come carne de porco aqui, irmãos? Você come carré? Teve um rapaz que chegou para mim e falou assim, pastor, é pecado comer carne de porco. Eu falei, você já comeu carré? Já, é de porco, irmão, não sabia não? Você está conseguindo entender que de tempo em tempo alguns paradigmas vão sendo quebrados dentro da nossa mente? Se você falasse no período da igreja, no início da igreja primitiva, que você come carne de porco, tu era até excomungado da igreja, irmão. E Paulo está dizendo, a graça nos fez livres. Mas a gente não precisa brigar. Paulo está dizendo, deixa o cara comer a carne de porco dele, deixa o outro comer o legume dele. Isso não vai interferir em nada, importa que a gente glorifique o nome do Senhor, porque hoje o testemunho é pessoal. Não é dentro de uma religiosidade. Paulo nos dá uma lição fantástica. Paulo está nos ensinando aqui que essas questões são coisas indiferentes. Paulo nos ensina também que, embora podemos ter divergências, o que nos norteia é o amor. E podemos ter esperança nisso, irmãos. Tem gente que briga por conta de religiosidade, mas não luta, não anda junto com a causa do irmão. Tem gente que briga, isso pode, isso não pode, mas não chora a causa do irmão. É isso que Paulo está nos ensinando, e ele ratifica isso no texto de Romanos, capítulo de número 14. Coloca aí, Natália, para mim, por gentileza. Romanos, capítulo 15, verso 13. Romanos, capítulo de número 15, verso de número 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo, alegria e paz no vosso crer. Passou? Para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Tem divergência, irmãos, mas tem uma esperança que foi depositada em nós por intermédio do Espírito Santo. E a gente não precisa ficar, você não pode fazer isso, eu posso fazer isso. Não, irmãos, o que a gente não pode é escandalizar o nome do Senhor. E a gente consegue caminhar juntos quando creem assim. Paulo está nos ensinando que os fracos são os religiosos. Mas não quer dizer que todo religioso é fraco. Pastor, me explica isso. Tem gente que faz, um exemplo. Eu até um tempo atrás, eu tinha muita dificuldade de vir à igreja de bermuda, irmãos. E eu era chamado de religioso. Você é religioso. Não é Desirê? Vai para a rua de calça. Você é religioso, você é religioso, você é religioso.
Esses dias a gente estava brincando, o evangelista Douglas falou assim, eu cheguei na oração aqui de bermuda, aí me perguntaram assim, pastor, o senhor vai orar de bermuda? Aí eu brinquei com ele, o problema é orar sem bermuda, né, irmão? Aí ia dar ruim, imagina eu chegar sem bermuda aqui para orar. Aí eu parei para pensar, eu estava ali orando, eu falei, meu Deus, como a cabeça da gente muda, né? A gente não precisa ferir a fé, mas existem coisas que a gente mesmo se submete, se subjuga, desnecessário, amém? Mas o irmão quer vir para a oração de calça e blusa aqui, o que tem, pastor? Não tem nada, deixa o irmão orar, em nome de Jesus. O cara quer vir de burca, deixa o irmão orar de burca, só não venha pelado, só não se vista com lascívia, porque lascívia já é pecado, é bíblico. Quantos me entendem? Amém, glória a Deus. Essas questões de termos que fazer alguns ritos da lei para valer alguma coisa, não é o que Cristo nos ensina. O próprio Paulo condena isso. Já viu? Os camaradas querem rasgar a graça e trazer a lei novamente? Não, tem que colocar uma arca em cima do altar para que tragam as orações. Já viu umas coisas meio doidas do Antigo Testamento? Que hoje a gente está no Novo Testamento, a gente está na graça, e eles querem rasgar a graça. O camarada não consegue entender que Jesus Cristo morreu por ele e ele está salvo. Não é possível, mas eu sou ruim, eu sou pilantra, eu só faço o que não presta, eu estou salvo. Filho, Jesus te amou, e a pessoa não consegue se sentir amada por Deus, salva por Deus. Ela tem que fazer alguma coisa para complementar a sua salvação. Ele quer fazer, pastor, deixa ele fazer, irmãos. Mas nada do que ele venha fazer vai complementar a salvação, porque a salvação não é por aquilo que fazemos, é por aquilo que ele fez lá na cruz. Só que a gente quer trazer de volta alguns dias. Não tem que fazer assim. Tem que dar os 7 passos do púlpito para a esquerda, porque senão Deus não recebe. Quem te falou isso, irmão? Sangue de Jesus tem poder na sua vida. O véu foi rasgado. É igual as pessoas que chegam, pastor, ora por mim. Aí, por que, irmão, você não pode orar, não? Vou pedir para o irmão orar ali por você. Não, tem que ser o senhor. Por que tem que ser eu? Porque a oração do senhor é diferente. Ora, eu não sabia que a minha oração era diferente. Porque na graça todos são sacerdotes. E cada um toma conta de si, irmão. Tem gente que acha assim, não, é só o pastor que vai responder por mim. Vai nessa, irmão. Vai nessa. Naquele dia você vai ter uma grande surpresa. Todos nós somos sacerdotes, irmãos. Pastor, mas tem gente que ainda não entendeu isso. O que a gente faz com ela? Suporta, tolera e anda junto. Quem é ela, pessoal? É o religioso, não tem jeito. É o religioso. Paulo tem um entendimento que essa questão de trazer as práticas judaicas, ela tem um conceito de enfraquecer a graça pura. A graça é suficiente, irmãos. Mas a gente precisa entender a graça. Não é porque vivemos pela graça que a gente vai abusar da graça. Vida libertina não tem nada a ver com graça. Amém? Quem é salvo, vive como salvo. Quem é santo, vive como santo. Porque a gente acha assim, não, agora é bagunça mesmo, vamos embora. Cuidado, irmão. Que a gente pode estar achando que está vivendo a graça e está vivendo uma bagunça. Aleluia. Lá em casa me perguntaram assim, pastor Emalha, pai, é difícil ser salvo? Eu falei, não é difícil. Não é. É só aceitar o sacrifício de Jesus. Difícil é ser santo. Salvo não é difícil é ser santo. Todos os dias. Então a gente tem que entender que, embora venha outro ser, outra pessoa, dizendo, não, a gente tem que viver de forma religiosa. Paulo, ele fala que tem que ser considerado anátema. Você sabe o que é anátema? Maldito. Gálatas, capítulo de número 6, a partir do verso... Gálatas, capítulo 1, verso 6, Natália, a partir do verso 6. Gálatas, capítulo de número 1, a partir do verso... Admira-me que estejais passando tão depressa
daquele que vos chamou de Cristo para o outro. Paulo está falando, segura só um pouquinho aí, Natália. O cara encontrou Jesus, encontrou a palavra, e é onde eu quero entrar. Já viu que agora estão querendo um negócio de atualizar a Bíblia? A Bíblia não precisa de atualização não, irmãos. A Bíblia já é atual. A Bíblia é suficiente. O cara encontrou Jesus, o cara conheceu a palavra. Não, mas eu preciso fazer algo mais. Para complementar. Não precisa, irmãos. O Evangelho é o mesmo. Cristo crucificado, ressurreto, morreu, ressuscitou, está sentado à destra de Deus Pai. Nós somos salvos por Ele e devemos ser santos. É só isso. Passou, Natália. O qual não é outro senão o que alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Passou. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue Evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja o quê? O cara chegou e diz assim, olha só, pastor, a Bíblia não é suficiente, a gente precisa resgatar a lei, a gente tem que viver de forma religiosa, seja considerado o que é anátema, pastor? É maldito. Jesus, ele tinha uma grande dificuldade com os religiosos, e os seus discípulos chegaram para ele perguntando, pastor, pastor é Jesus, por que eles não entendem aquilo que nós entendemos de ti? Ele, porque é impossível derramar vinho novo em odre, ele estoura. Mas Paulo nos ensina que nós dá para andar todo mundo junto. Não precisa se odiar. Na igreja, irmão, esse irmão que está do seu lado aí, ele te ama muito, mas ele é totalmente diferente de você. E de repente, em muitos pontos, ele discorda de você. Mas você não precisa expulsá-lo da igreja, nem um nem o outro. Dá para andar junto, porque tem uma coisa que nos une. Jesus, o Espírito Santo. A gente está aqui por Ele. Porque se a gente estivesse aqui por nós, de repente ninguém estaria aqui. Aleluia, glória a Deus. Devemos suportar as fraquezas. Suportar aqui no original grego é bastadesen, que nos dá a ideia de sustentar, transportar. É o mesmo termo usado no texto de João 19:17, que diz que Jesus carregou a cruz. Ou seja, tem irmãos que são verdadeiras cruzes. Carrega sem reclamar, irmão. Como ovelha muda. Não sou eu, é Bíblia, irmão. Agora você está rindo, que você está falando assim, eu estou lembrando do irmão, verdadeiramente ele era uma cruz. Cuidado, que às vezes a gente é cruz para o irmão também. Carrega. Carrega e vai embora. Aleluia. Não agradando a nós mesmos, Paulo nos ensina que devemos carregar esses irmãos, malas, como Jesus carregou a cruz sem reclamar. Sabe por quê, irmãos? Tolerar o irmão evita divisão no corpo de Cristo. Uma igreja, uma congregação não vai te atender 100%, nem vai me atender 100% como pastor. Então a gente precisa suportar uns aos outros. O que não pode ferir? A Bíblia, a comunhão, a oração, o partir do pão. Existem princípios que são inegociáveis. Os outros, a gente vai tolerando. Achei muito engraçado quando o pastor Rivelino falou aqui na última quinta-feira que ele não odeia blusa branca. Né? Ele falou, não gosto de branco. E eu estava de blusa branca aqui na frente. Eu falei, meu Deus. E eu gosto de branco, né? E nós somos irmãos, vamos para o mesmo céu. Quantos creem que vocês vão ver o pastor Alex e o pastor Rivelino lá? Você está conseguindo entender que tem coisas que são indiferentes? Tem coisas que dá para a gente andar junto. Devemos aceitar o irmão. E aceitar não é fazer tudo o que ele quer. Entenda isso. Tem irmãos que querem que eu quero ser aceito da maneira que eu sou e eu vou fazer assim, mas eu vou pecar. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Existe o padrão e o padrão é bíblico. Romanos capítulo 15, verso 2 diz: portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para
para... Eu tenho que agradar o meu irmão no que é bom para quê? Então, nem tudo que você tem que agradar o seu irmão também. Aprenda isso. O que é bom para a edificação do corpo de Cristo, a gente agrada. Se vai ruir o corpo de Cristo, a gente rejeita. Quantos tem maturidade para entender isso? O que é para edificação, a gente suporta, porque tem uns irmãos que acham que tem que aceitar tudo. Quer enfiar a goela abaixo e aceita que dói mesmo. Não é assim. Não é aceitar os desvarios, como Calvino, no seu comentário bíblico, ele nos ensina. É suportar para que alguns cresçam. Tem irmãos que são meninos na fé, você vai ter que suportar e orar para que ele cresça. Pai, faça ele crescer, faça ele crescer, faça ele crescer, faça ele crescer, faça ele crescer. Um dia ele vai crescer. Aí você vai respirar fundo e vai dizer, você cresceu, eu cresci. Mas deu trabalho, rapaz, você deu trabalho. Mas nós devemos suportar os meninos na fé. Porque menino fica chateado por qualquer coisa, menino fica emborrado, menino quer deixar a igreja por qualquer motivo, menino, só porque o irmão chegou num dia mal, ele já achou que ele está mal com ele quer ir embora. O menino, ele dá trabalho, mas o menino chora, menino quer chupetinha, menino quer atenção toda hora dos irmãos. O menino, ele dá trabalho, mas a gente tem que suportar o menino, para que ele não vá embora. Amém? Nós devemos agradar o nosso próximo. Romanos capítulo 12, verso 10 diz, amai-vos cordialmente uns aos outros com um amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Prefira honrar, irmãos, do que ser honrado. Tem muita gente brigando para ser honrado. Não, tem que ser do meu jeito, tem que ser da minha forma. Não, a Bíblia nos ensina a honrar. Honra, irmãos. Honra. Quer a capa? Dá a túnica, dá a roupa, dá o sapato. Eu faço questão, pastor, eu quero a tua roupa. Toma, irmão, é seu. Você só não vai levar os princípios que habitam em mim. Entenda isso, você não precisa brigar. Ah, não, mas ele faz questão, pastor. Ele faz questão, meu vizinho. Ele é o endemoniado, ele faz questão. Porque eu botei uma planta lá na frente da minha casa. E ele falou que essa planta está atrapalhando a vida dele. Irmão, em nome de Jesus, pegue a planta e guarde dentro da sua casa, e viva em paz em nome de Jesus. Quantos me entendem? Ele não está pedindo para você negar a sua fé, nem a palavra, nem o seu Cristo. Ele está incomodado com a planta. Então, tira a planta, irmão. Tira a planta, em nome de Jesus. Pastor, eu não consigo viver sem essa planta. Tu está com problema, irmão. Está com problema, você precisa de oração, aí é o pastor que vai orar por você no final. Aleluia. Paulo nos ensina que devemos valorizar a necessidade do irmão como a nossa. É difícil, mas já viu quando você ora por uma causa? Já viu quando, eu acho interessante às vezes, alguns irmãos estão passando por alguns problemas de enfermidade, tem que ligar para o pastor mesmo, continue ligando. Aí fala assim, pastor, ora porque o meu tio está doente. Aí ele manda mensagem todos os dias. Aí Deus curou o tio dele, saiu do hospital e nunca mais mandou mensagem. Aí você manda mensagem para ele, falando assim, ora por fulano, porque fulano também chegou até mim e falou que está com câncer. Aí tu manda mensagem e fala assim, irmão, tu orou? E não, pastor, estou muito atarefado, esqueci. A gente precisa fazer um exercício no século 21, valorizar o irmão, valorizar a causa do irmão, como a gente valoriza a nossa. Porque sabe qual é o maior problema? Pergunta assim, pastor, qual é o maior problema? É o seu, irmão. É o meu. A gente olha, não tem problema. Todo mundo tem problema, irmão. E a gente precisa, porque se um ajudar o outro, o nome do Senhor é glorificado e a igreja cresce. Aleluia. Orar pelos irmãos fracos na fé para que eles cresçam e aliviem a barra dos irmãos fortes, como eu ensinei aqui. Se o nosso objetivo for o mesmo, sermos transformados, nossas diferenças sendo respeitadas, suportadas, é claro, desde que não fira princípios inegociáveis, dá para conviver, irmãos. Respeita o seu irmão. Ele gosta de branco? Amém.
Você gosta de amarelo? Amém. O outro gosta de azul? Amém. Está ferindo? Não está ferindo. O que ele não pode é pegar a Bíblia e dizer, Jesus não salva, adultério não é mais adultério, prostituição não é mais prostituição. Aí tem problema com o pastor e com a igreja, porque aqui nós não abrimos mão da palavra do Senhor. Mas os gostos, eles divergem mesmo. Se o nosso objetivo for o mesmo, dá para suportar o irmão. Romanos capítulo 15, verso 3 diz, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriaram. Ele nos amou. 1 de João 4,10 diz, nisto está o amor, não em nós que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Quantos aqui amam a Deus, irmãos? Mas o seu amor não chega nem perto do amor de Deus por você. Você nem conhecia Deus, não valorizava Deus, Ele já tinha te amado. É isso que o texto está dizendo. Olha, o amor não consiste em dizer que eu amo a Deus, mas que Ele nos amou primeiro. Aleluia, glória a Deus. Ele foi injuriado, mas não revidou. Nós precisamos aprender com Jesus. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 21 em diante diz, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual quando o injuriavam, não injuriavam, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. O que Jesus está nos ensinando é uma coisa, eu ouvi de um filósofo, um tempo atrás, ele não é cristão, mas eu achei interessante aquela frase que ele deixou. Ele falou, se te chamam de idiota, você não precisa se ofender, entenda. Porque se você for um idiota, ele não está mentindo. Mas se você não for, é ele que está mentindo. Quantos conseguem me entender? A gente não precisa brigar com o irmão. Viva a sua vida. Cumpra os princípios de Cristo. Essa pessoa é mal. Às vezes essa pessoa é mal só no pensamento do outro. Essa pessoa não sabe quem você é. Ela não convive com você, ela não anda com você, ela não paga suas contas, ela não sentou para te ouvir, mas ainda assim ela te julgou, ela não sabe quem é você. Ela tem uma definição do estereótipo. Não me engano. Já viu essa pessoa? Não me engano. Vi, logo definiu. Irmãos, pelo amor de Deus. Jesus está nos ensinando, quando ele era injuriado, ele não se preocupava, porque ele sabia quem ele era. E quem sabe quem é, não fica preocupado, irmãos, com as injúrias, com as calúnias. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos entender que a gente vai passar por esse mundo, a gente vai ser injuriado, a gente vai ser caluniado, a gente vai ser maltratado, julgado. Vai ter irmãos dentro da congregação mesmo que não vai olhar para você e não vai querer bater o papo com você, mas você sabe para onde você está indo. Quem sair por essas portas por causa do irmão, está aqui por causa do irmão, não está aqui por causa de Cristo. A gente precisa entender isso. Se Deus nos amou, nós devemos amar os nossos irmãos. 1 João 4,11 diz, amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns. Você merecia ou merece o amor de Deus, irmão? Tem certeza? Quem aqui merece o amor de Deus? Jesus está nos ensinando, assim como a gente não merece e Ele nos amou, às vezes o outro pode até não merecer, mas nós devemos. E amar não é sentimento, é prática, é ação. Você precisa continuar fazendo bem. Pastor, mas é difícil, irmãos. Eu não estou falando que é fácil. Estou falando que Paulo está nos ensinando. Romanos 15,4 diz, porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito. A Bíblia é a palavra de Deus.
Quantos creem? A Bíblia é a palavra de Deus. Fiquei tão triste esses dias, irmãos. Tão triste. Assisti uma ministração de uma pessoa que eu acompanhava há anos. Era referência para mim, ele pegou a Bíblia e rasgou. Eu não acreditei no que ele estava falando, eu fui assistir a mensagem na íntegra. Para quem não sabe o que é na íntegra, é a mensagem inteira. Aí cheguei para minha esposa, eu falei, verdadeiramente ele pegou a Bíblia e rasgou. Falou que a Bíblia precisa se atualizar, que a Bíblia não é assim mesmo, que se a gente viver a Bíblia como ela é, a gente vai se dar mal lá na frente. Irmãos, abra mão de tudo, mas não abra mão disso daqui, ó. Não abra mão, eu amo muito vocês, já falei para os meus filhos, eu amo muito os meus filhos, mas a Bíblia está acima de nós, é ela que nos norteia. Então a Bíblia é a palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 3,16 diz, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. Eu me lembro de um relato do Billy Graham, década de 30, de 40, não me recordo direito, que começaram a questionar Billy Graham se a Bíblia era a palavra de Deus ou continha a palavra de Deus. Eu vendo o filme da história dele, ele entrou para um lugar, uma reserva, não sei se era um monte, ele passou o dia inteiro, e quando ele saiu de lá, aquela multidão, por Billy Graham ser uma pessoa muito estudiosa, queria ouvir Billy Graham, que o Billy Graham dissesse assim, não, a Bíblia contém. Não, Billy Graham bateu e falou, a Bíblia é a palavra de Deus. Não é a Bíblia que tem que se enquadrar a gente, não, irmãos, é a gente que tem que se enquadrar a Bíblia. A Bíblia não tem que se atualizar para agradar a gente, é a gente que tem que se enquadrar para viver a palavra do Senhor. Romanos 15,4 diz, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. A Bíblia gera em nós paciência e consolação, que no original é exortação, para que tenhamos esperança. A paciência que Paulo relata aqui é a paciência gerada pela submissão a Deus. Por que a gente suporta o irmão? Não é porque ele é bonitinho e muitas das vezes a gente gosta dele, é em submissão a Deus. Rapaz, eu queria te destruir, mas em submissão a Deus, eu abro mão da minha vontade. É isso que Paulo está dizendo, que a palavra vai gerar na gente paciência. Paciência. Já viu os impacientes? Pergunta se ele lê a Bíblia. Pergunta se ele sabe o que está escrito no Salmo 40. Que pequeno a gente ouvia direto, né, era, Carlos? Esperei com paciência no Senhor. Falou para ele esperar, ele já mexe o pezinho. A palavra. Quando a gente vai para o secreto, na oração, e Deus vai trabalhando na gente e vai dizendo assim, não. Paulo ele está dizendo, você tem certeza que você é salvo, você está na graça? Suporte o irmão, tolere o irmão, aceite o irmão, desde que não fira os princípios. A palavra gera em nós paciência. A palavra também nos exorta. E a gente tolera o irmão em submissão a Deus e a sua palavra. Romanos capítulo 15, verso 5 diz, ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. A vontade de Paulo aqui é que os crentes de Roma desfrutem da verdadeira e genuína harmonia entre os irmãos para não brigarem por coisas bobas, por coisas tolas. Eu me lembro quando eu trabalhava com casados para sempre, não sei se isso ainda é atual. Você sabe qual era a terceira maior causa de divórcio no Brasil? Toalha molhada em cima da cama. A gente briga ou não briga por coisa boba? Cara, é só pegar a toalha e estender, infeliz, vai secar. Não, eu vou me divorciar. Paulo está dizendo que se a gente entender e se nos submetermos a Deus, ao seu senhorio, a palavra, dá para a gente desfrutar da verdadeira e genuína harmonia em Deus. Paulo nos ensina também que o que nos faz unânimes
É a pessoa de Cristo, irmão, não é sermos parecidos. Deus não veio colocar todo mundo numa forma, tem que ser assim, ó. Deus não criou uniformidade. Deus, por intermédio do seu Espírito, criou unidade. Unidade é diferente de uniformidade. O que é uniformidade? Todo mundo com a blusa da mesma cor, fazendo a mesma coisa, isso é uniformidade. Unidade é algo que é gerado pelo Espírito. E você mesmo se policia. Daniel não é igual a mim, mas dá para a gente andar junto. Por quê? A gente vai morar no mesmo céu, a gente serve o mesmo Deus, habita em nós o mesmo Espírito. Conseguiu entender, irmão? Somos diferentes, mas dá para caminhar junto. Romanos capítulo 12, verso 5 diz: assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Nós somos individuais, mas somos um. Nós somos separados, mas somos um. O que é que nos faz um? O Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que às vezes, para a gente não dar aquela palavra maldada, faz a gente, ó. Aí o papo fica desse tamanho, não. Aí tu vai para casa, aí o psicólogo fala assim, tu tem que falar. Aí eu fico com o psicólogo, eu fico com a Bíblia. Te ensinar, não deveria, mas vou te ensinar. Você tem que falar, mas tem que saber falar. Você tem que falar em amor. Na hora da raiva, dá para falar em amor? Aprendeu aí? Anota e leve para casa, que é dever de casa. Segura. No momento certo, você fala em amor. Baixou a adrenalina, o sangue já baixou. Aleluia. Romanos capítulo 15, verso 6 diz: para que concordes a uma boca, glorifiqueis a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos deixar de lado nossas diferenças, sermos um por amor a Cristo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Agora eu vou colocar isso aqui que eu acabei de falar em forma de pergunta. Podemos deixar de lado as nossas diferenças, irmãos? Sim ou não? Gente, vocês não entenderam? Vou pregar de novo, hein? A gente vai sair daqui 10 horas. A gente pode deixar de lado as nossas diferenças, sim ou não? Dá para ser um pelo amor de Cristo, sim ou não? Por conta disso, eu posso abrir mão de mim mesmo para que o nome do Senhor seja glorificado, sim ou não? É isso, irmãos. No final, é o nome do Senhor que tem que ser glorificado. Paulo morreu, às vezes você vai sofrer mesmo, mas o nome dele vai ser glorificado. E assim vai seguir na vida. Aleluia. Romanos capítulo 15, verso 7 diz: portanto recebeis uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Tem outra versão que diz assim, ó: portanto acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Tem outra versão que diz, Romanos capítulo 15, verso 7, portanto aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Então devemos aceitar por quê? Para que haja uma edificação. A gente está numa grande obra, dá para deixar diferenças de lado e a gente crescer, desde que não fira princípios inegociáveis. Aí eu venho para a palestra do pastor Marcos Ogopeira. Lembra que ele falou, tem coisas que não dá para negociar, não dá mesmo. Não dá mesmo. Lembra que ele falou, pegar a namorada e levar para o motel. Dá para aceitar na igreja? Não dá, pastor, fere a Bíblia. Adultério, não dá para aceitar, pastor, fere a Bíblia. Lascívia, não dá, pastor, fere a Bíblia. Mas as outras coisas, o irmão usa óculos, o outro não usa óculos, o irmão está com a máscara rosa, por que todo mundo não vem de máscara preta? Não tem essas frescuradas assim? Já viu que quando se trata de blusa de final do ano, desculpe, irmão, eu não peço a opinião de vocês. Às vezes eu botei lá a blusa azul, aí teve pessoas, só vai ter azul, só vai ter não sei o que lá, por que eu não pergunto? Porque se eu falar, gente, que cor vai ser a blusa esse ano? Preta, azul, amarela, cor de abóbora, cor vermelho, cor de rosa. Tem coisas que dá para o pastor decidir. Tem outras coisas que a gente joga para os irmãos, para que eles decidam. O motivo da aceitação dos outros é a pessoa de Cristo. Você vai aceitar o seu irmão porque você ama a Cristo. O modelo é a pessoa de Cristo. Você vai amar o seu irmão como Cristo te amou.
E no final, a glória não é nossa, a glória é de Deus. Se coloque de pé, aplauda o nome do Senhor.